A paz do Senhor. Evangelho de João, capítulo 2. Iremos ler dos versículos 1 até o versículo 10. Amém? E ao terceiro dia fizeram-se uma boda em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Podeis assentar. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Glória a Deus. Irmãos, o Evangelho de João, ele é peculiar. Ele apresenta algumas características que o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas não apresentam. Alguns vão dizer, inclusive, que cerca de 90% do Evangelho de João é inédito. Contém histórias que não estão presentes nos 3 evangelhos anteriores. Talvez isso se dê em função do evangelista ter escrito o que escreveu um pouco depois dos outros. E talvez para ganhar tempo, não só repetitivo, ele apresenta coisas que nenhum dos outros evangelistas tinha apresentado. João, inclusive, ele tem um objetivo muito claro quando ele está escrevendo. Obrigado, irmão. Ele tem um objetivo muito claro. E ele deixa isso transparecer lá no capítulo 20, no versículo 31, quando ele fala: estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo. Ele escreve, então, esse evangelho com o intuito de mostrar que Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar, para nos redimir de uma vida de pecado e nos levar para as mansões celestiais junto dele. Isso é muito claro no Evangelho de João. Nos primeiros capítulos nós conseguimos perceber que Jesus ele vai aumentando o seu impacto na sociedade entre os dele. No capítulo 1, ele era o Verbo que estava com Deus, era Deus. Conforme o primeiro capítulo vai correndo, ele já conhece os primeiros discípulos. Mais adiante, nós temos esse texto onde ele se apresenta a uma quantidade maior de pessoas, em um casamento, uma festa de proporções grandes naquela época. A gente vai correndo o texto, a gente vai vendo que ele vai encontrar com Nicodemos, ele vai encontrar com a mulher samaritana. O Evangelho de João, então, está mostrando que, conforme os capítulos vão correndo, o impacto da graça de Jesus vai aumentando, vai alcançando cada vez mais pessoas. Afinal de contas, está escrito lá em João, capítulo 3, no versículo 16, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todos creem, todos precisam ouvir. E Jesus estava com essa... João apresenta Jesus dessa maneira, como aquele que iria falar com o maior número de pessoas possíveis, a fim de salvar, a fim de transformar. Que essa é a missão de Jesus Cristo. Ele salva, ele ainda transforma e ele ainda muda.
Pode parecer que algumas coisas estejam difíceis de serem solucionadas, mas Jesus salva, Jesus transforma, Jesus muda, e isso não pode sair da nossa cabeça jamais. Falando sobre o casamento, esse cenário no qual Jesus opera, nesse texto que a gente acabou de ler, ele tinha algumas características que os casamentos que a gente faz aqui não têm. O nosso casamento, na maioria das vezes, quero crer, é movido por amor, um amor ocidentalizado, né? Um amor romântico. Mas naquela região, o casamento era algo muito mais sério, envolvia muitas outras coisas além do amor romântico. Muitas vezes se casava com o intuito de manter influência, de se manter poder político, econômico, prestígio social. Então, muitas outras coisas eram envolvidas nesse evento. O casamento hoje, em função dos valores que fogem um pouco da nossa realidade, tem hora para acabar. Um casamento dura 5 horas, 4 horas, porque senão você tem que pagar multa à casa de festa, você tem que pagar multa ao buffet, a gente tem que ter um número reduzido de convidados, né? Naquele momento não era assim. O casamento era um grande evento, durava cerca de dias, semana, para o casamento ser finalizado. Então, imaginem a preparação. Eu sou noivo, né? Se Deus quiser, ano que vem eu vou casar. E eu sei como é difícil, o que a gente tem que renunciar, o que a gente tem que correr atrás, o que tem que pagar, o que tem que ver, quem vai escolher para estar junto naquele dia especial. E vai durar apenas 5 horas. 2 anos se preparando para 5 horas de festa. E eu fico pensando, naquele momento que a festa durava 1 semana. 1 semana de festa. A preparação, o investimento. Para você ter uma ideia, para se casar, você tinha que ter bastante dinheiro. Afinal de contas, não existia uma lista de convidados. As pessoas iam chamando umas às outras, e elas iam. Quem estava por perto fazia parte daquela festa. Então, os noivos tinham que ter tudo sob controle, porque se faltasse algo, pegaria muito mal. Se falta a comida, se falta uma bebida, e aparecer que aquela pessoa ou não tinha dinheiro suficiente para fazer a festa, ou não era muito mão aberta. Isso soava mal naquele contexto. Então, imaginem só, no 3º dia de festa, supondo que a festa durasse 1 semana, no 3º dia, no começo, na primeira metade do casamento, acontece algo inesperado e negativamente, algo inesperado e que poderia trazer vergonha, algo inesperado que poderia trazer aflições para aqueles noivos. O vinho acaba no meio dessa festa. E a postura da Maria, nesse momento de escassez, de dificuldade, nos chama a atenção um pouco, principalmente porque ela procura uma pessoa para tentar resolver o problema. Já foi falado aqui algumas vezes que não basta procurar ajuda, tem que procurar alguém que queira e possa ajudar. Eu posso ter alguns problemas, mas se eu procurar a pessoa errada, esses problemas não serão resolvidos, muito menos facilitados. E Maria, que não pode fazer nada, ela não tem poder de fazer milagres, só Jesus tem. Ela procura quem pode resolver. Ela procura uma pessoa que é diferente dela. Aleluia. Ela corre para Jesus, pedindo para que ele fizesse alguma coisa. Irmãos, entendam que os milagres que Deus faz na nossa vida, em muitos casos, tem muito pouco a ver conosco mesmo. Muitos dos milagres que acontecem conosco têm a ver mais com Deus do que comigo e com você. O que Deus faz é para a glória dEle. O que Ele faz é para a glória dEle. E é por isso que algumas coisas Ele não vai fazer. Porque não é sobre mim, não é sobre as minhas necessidades, mas é sobre a glória de Deus. Jesus, ele responde Maria de uma forma que parece ríspida,
para nós, dizendo que não tinha nada a ver com isso. Mas o final dessa resposta nos traz esperança. Afinal de contas, ele diz: mulher, não é chegada a minha hora. Isso nos sugere pensar que em algum momento ele iria agir. Em algum momento ele ia entrar em ação. Muitos de nós ouvimos o que Deus tem pela metade e acabamos nos frustrando com isso. Às vezes a gente ora, a gente busca, a gente clama e a gente escuta um não e acha que acabou. Mas nem sempre. Às vezes é só um espere um pouquinho. Às vezes, como é o caso de Paulo, o minha graça te basta é o suficiente. Mas aqui não, Jesus deixou no ar. Ainda não é chegada a minha hora, e provavelmente é isso que Deus tem a dizer para muitos de nós aqui. Ele não respondeu, ele não fez, mas é porque ainda não chegou a hora. No momento certo, o Senhor há de entrar com providência na sua causa. No momento certo, o Senhor há de mover as águas a seu favor, mas espere, ainda não chegou a hora dele agir. Aleluia, aleluia. E os milagres, como nós já sabemos, falam muito sobre Deus. Mateus vai relatar, quando João Batista estava preso, se Jesus de fato era o Salvador. Mandou alguns discípulos perguntar a Jesus se ele de fato era o Cristo. E Jesus responde, sabe o quê? Ele não responde, eu sou. Ele responde, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. O que ele faz fala mais sobre ele do que sobre nós. Aleluia! Aleluia! Esse primeiro milagre de Jesus, segundo alguns, também traz alguns elementos que se parecem muito com os últimos momentos de Jesus Cristo aqui na terra. O fato de ter acontecido no terceiro dia, um diálogo com uma mulher. Ele fala sobre não ter chegado a hora, mas quando Jesus é preso, ele fala, eis que é chegada a minha hora. E isso chama muito a minha atenção, porque o ministério, se é que essa hipótese está certa, o ministério de Jesus começou e terminou da mesma maneira. Nós, como cristãos, temos que aprender isso, a começar e terminar da mesma maneira. Como é difícil, são muitas as propostas que nos são oferecidas, são muitas oportunidades que nos são dadas, mas nós temos que aprender a começar e terminar igual, firmes, cientes do propósito que Deus tem para conosco, cientes e confiantes que aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Começar e terminar igual. Então, o vinho acabou e Jesus ele vai fazer algumas coisas que parecem inusitadas. Ele diz que não é chegada a hora dele para Maria. Maria fala para os discípulos fazerem tudo o que ele mandar. E o que Jesus manda fazer? Ir a uma vinha próxima? Jesus manda ir a algum lagar, fazer o vinho na hora? É algo inusitado. Se faltar algo aqui, eu vou pedir para alguém na padaria rápido, ali no seu Aloísio, ou um mercado aqui próximo, para resolver essa escassez. Mas Jesus não faz isso. Jesus age diferente. Se fosse para fazer como um homem faz, pediria a um homem. Mas o que Deus faz é diferente. Então, Jesus pede que os discípulos pegassem alguns recipientes que estavam repletos de água e pegassem aqueles recipientes e levassem a uma mestre-sala. Recipientes cheios de água. O que era necessário para a continuidade da festa era vinho. E vai falar que a gente nunca não estivemos numa situação na qual o que Deus mandou fazer era irracional. Quem nunca?
Eu estive fazendo, 2 anos atrás, algumas pesquisas sobre a história da nossa igreja. E irracional construir uma igreja num barranco. Não tinha nada aqui. Irracional fazer muitas coisas que fizemos. Mas nós fizemos sob a obediência do Senhor. E quando nós fazemos coisas debaixo da obediência do Senhor, tudo dá certo. Por mais que pareça irracional, dá certo. Por mais que pareça confuso, dá certo. Porque nós estamos debaixo da palavra do Senhor. Glória a Deus. E esse elemento, água, H2O, na Bíblia sempre aparece de uma forma peculiar. No Velho Testamento, em alguns casos, era a água que estava entre a promessa e o milagre. A água que já estava aqui desde sempre, né? Porque o Espírito pairava sobre as águas, né? Sobre a face das águas, já estava aqui. Para o povo chegar à terra prometida, tinha água no meio. Depois o Jordão estava no meio. Naamã que precisava ser curado, mas tinha que passar pela água também. Muito curioso isso. Muito curioso. Chegamos no Novo Testamento. Jesus anda sobre as águas. Aleluia. Aquilo que nos limitava, nos impedia de chegar àquilo que Deus prometeu, Jesus já passa por cima. Aleluia. 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 Os discípulos vão se espantar. Ora, quem é este que o vento e o mar obedecem? Quem é esse? Esse é diferente. Aleluia. Aleluia. E Apocalipse 21 tem uma promessa belíssima. Apocalipse 21. Eu vi, aleluia, um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro já não existe. A primeira terra já passou e o mar já não existe. Aquilo que nos impedia de chegar a Deus, aquilo que Jesus teve que passar por cima, já não existe mais. Nós estaremos em um lugar onde não existirá mais barreiras, não existirá mais limites, não existirá mais nada que impeça o nosso relacionamento direto com o Senhor. O mar já não existirá mais. Aleluia. Aleluia. E aqui de novo a água. É a água que Jesus vai usar. Aleluia. Então, os discípulos estão carregando ali aqueles recipientes. E esses recipientes estão cheios d'água. Mas os discípulos são obedientes. Então, enquanto eles saem da presença de Jesus e vão até o mestre-sala, a água está se transformando em vinho. Sabe o que é isso? Isso é providência de Deus. Abraão recebeu uma ordem. Pega o seu filho, leve para determinada região e sacrifique-o. Abraão obediente foi. E quando questionado sobre o cordeiro, sobre o que seria motivo de holocausto diante do Senhor, o que Abraão responde? Deus proverá. Aleluia. Deus proverá. Então, enquanto os discípulos estão caminhando rumo ao mestre-sala, sob a obediência de Deus, a água está sendo transformada em vinho. Se aqueles irmãos não tivessem andado, caminhado, crido, obedecido, a água jamais seria transformada em vinho. Aleluia. E o mestre-sala tem uma reação maravilhosa ao provar daquele vinho. Ele chama o noivo e questiona-o, dizendo o seguinte: todo mundo nas festas usam o vinho bom primeiro, mas você fez algo diferente aqui. Já para a segunda metade da festa, já era o terceiro dia, você coloca o vinho bom, o vinho muito melhor. E o mestre-sala não tinha entendido nada. Mas nós já entendemos. Nós cremos no que está escrito lá em Eclesiastes.
É melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Aleluia. Aos olhos humanos, o começo é muito bom. Viver essa vida aqui é muito boa. Mas aqueles que são crentes e creem o seguinte: o melhor está guardado, o melhor está para o final. Aleluia. O mestre Sala não conseguia compreender que aquilo que Deus faz, o resultado da interferência de Deus em nossa vida, não se compara a que nenhum homem pode fazer. Aquilo que Deus faz por nós, nenhum homem pode fazer. Você pode ter o que tiver, você pode ser quem quiser ser, mas aquilo que Deus faz, você não pode. Aquilo que Deus faz, você não pode chegar nem perto. O que Deus faz é excelente, o que Deus faz é perfeito. Eu me recordo agora do episódio da multiplicação do azeite da viúva. Ela não tinha nada. Os homens que moravam por perto dela, a única coisa que podiam dar era vasilha. Aleluia. A única coisa que eles tinham para dar era vasilha, vazia, recipientes vazios. Mas o Senhor fez o óleo ser derramado, multiplicado, e foi sob medida. Era exatamente aquilo que a viúva precisava, foi o que Deus deu para ela. E esse é o resultado da ação de Deus em nossa vida. Deus vai fazer exatamente aquilo que precisamos. Se eu pedir algo a vocês, vocês vão me dar vasilhas. Vocês vão encher o meu recipiente de água só. Mas Deus faz muito mais. Aleluia. Reconheçam isso. E a vida de vocês será muito mais leve. Talvez esse vinho tenha um ingrediente secreto. Jesus, no capítulo 14 de João, vai dizer que ele era a videira verdadeira. Aleluia. Ele era a videira verdadeira, é por isso que o vinho que ele produzia era bem melhor do que o vinho que qualquer um poderia dar. Aleluia. Vinho fala sobre alegria, irmãos. Provavelmente vocês passaram por algum momento de tristeza ao longo desses 2 anos, ao longo desse ano, ao longo desse mês, ao longo dessa semana. É provável. O vinho acaba às vezes. O vinho que deveria durar mais tempo acaba antes. É uma notícia ruim que chega de repente. Seus recipientes estavam cheios de vinho, mas uma notícia fez o vinho acabar. Mas o bom é que, assim como aqueles noivos, Jesus estava por perto, assim como Ele está perto de você hoje aqui, assim como Ele está aqui entre nós hoje, para transformar a nossa tristeza em alegria, para transformar a nossa angústia em alegria, a nossa ansiedade em alegria. Jesus está aqui, e Ele há de transformar a água em vinho na sua vida hoje. Você não será envergonhado, você não sairá entristecido daqui, porque o vinho de Deus é melhor. Você já provou alegria diversas, mas o vinho de Deus é melhor. Aquilo que Deus tem para mim, para você, é melhor. Creia nessa palavra, tenha Jesus perto, e Ele há de trazer momentos felizes sobre a sua vida. E o fim é bem melhor que o começo. O fim é bem melhor que o começo. Se apegue a essa palavra, e que o Espírito Santo fale melhor em cada coração aqui nessa noite, nessa manhã. Amém.